Olá, queridos. Bom dia, bom dia, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Iniciando mais um dia de estudo, mais uma quarta-feira de estudo com o amigo Reverendo Davidson, a Teologia da Adoração. Vamos orar? E logo em seguida já vamos disponibilizar o Reverendo Davidson para que ele possa estar trazendo a continuação do estudo. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado por essa quarta-feira, primeiro dia útil do mês de outubro. Obrigado pelas bênçãos recebidas ao longo do mês de setembro. Obrigado, Senhor, porque reconhecemos a tua bondade. E pedimos, assim como o Senhor foi conosco, nos ajudou, nos auxiliou, se revelou a nós, nos trouxe para mais perto de ti, que assim continue também, Senhor, ao longo do mês de outubro. Muito obrigado. Agora pedimos por aqueles que estão em trânsito, alguns indo para o trabalho, para a universidade, para a escola, outros retornando, outros saindo para realizar alguma atividade específica, que o Senhor abençoe e guarde a cada um deles. E pedimos, Senhor, fala conosco mais uma vez, em nome de Cristo Jesus. Amém. Já vou chamar, cadê? Reverendo Davidson, bom dia! Bom dia, pastor Aderson. Tudo bem com você? Tudo jóia, tudo tranquilo, meu querido? Graças a Deus. Ó, parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Ou, se você preferir, a versão melhor, né? Parabéns para você, vim aqui para comer. Infelizmente, o presente eu esqueci de trazer, né? Entendi. Eu Parabéns. recebo as duas, obrigado. São 300 anos, né, que você completou ontem. 301. 301, tá ficando velho mesmo, hein? Tô ficando velho. Deus te abençoe, meu querido, tá? Muitos anos de Fique, meu vida, de amigo. paz, felicidade. Amém. Obrigado pelo carinho, obrigado pela Amém. consideração, tá bom? Que Deus também continue te abençoando. Eu vou sair de fininho e vou deixar você bem à vontade para nos Vamos sim. conduzir essa manhã, como sempre. Tá bom, meu amigo? Deus te abençoe. Obrigado, meu querido. É bom estar com vocês, né? Já vamos começar a falar aqui de literatura antes de falarmos sobre a teologia da adoração. Nós finalmente já estamos chegando na parte final do nosso estudo transversal sobre louvores, letras de louvores e a teologia delas, né? Mas eu quero falar hoje com vocês de literatura, como sempre, né? Você já está vendo aqui na tela o site da Wiclap com os meus livros. Rolando aqui para baixo, eu quero dar o destaque para vocês desse meu novo livro aqui, Esther, a Providência Divina contra o Antissemitismo. É o lançamento do ano. É um livro que eu falo sobre antissemitismo, comentando o livro de Esther, né? Em três partes. Esther em si, comentado capítulo por capítulo, versículo por versículo. São 10 capítulos de Esther. Também a segunda parte eu trato da parte histórica, de algumas curiosidades também. E a terceira parte inteira é dedicada à escatologia, focando o papel de Israel na escatologia bíblica. Então, é um livro imperdível para você encomendar aqui no site da Wiclap, tá bom? Você vem aqui, ó, no site da Wiclap, coloca meu nome, Davidson Bignon, e você vai ter acesso a todos os meus livros aqui para abençoar a sua vida. Além dos meus livros, além de literatura, eu também quero apresentar para você alguns cursos que eu tenho. Isso aqui no site da Hotmart Marketplace. Eu tenho aqui o Manual de Teologia da Oração, o Antigo Testamento. É um material fantástico sobre oração, para você conhecer toda a base bíblica da oração. Já tivemos até uma série, né, sobre a oração. Aqui, ó, olha o valor dele, ó. É só R$ 17, entendeu? Você compra direto aqui, como é tudo digital, né? Você não tem gasto com frete, com nada, é só esse valor que está aqui mesmo. Paga os R$ 17 do seu cartão, né? Clica aqui no ir para o carrinho e você vai receber aqui o PDF do Manual da Teologia da Oração, Antigo Testamento. Vai ser uma bênção para a sua vida. Além desse, eu também tenho o curso, esse aqui é todo um curso em vídeo,
todo ele em vídeo, tá bom? Panorama do Antigo Testamento, comigo, com o pastor Idauro e com outros professores também, mas eu e ele, né? Mas você tem aqui, ó, o material farto de informações sobre como você pode entender o Antigo Testamento, né? Livro por livro, de Gênesis até Malaquias. E tem também alguns bônus, né? Um desses bônus é para como você pode compreender o Novo Testamento também. As informações básicas para você também compreender o Novo Testamento. Então, é um curso fantástico em vídeo que vai abençoar a sua vida, viu? Além desse, ó, também tem aqui o curso Introdução ao Estudo do Apocalipse. Sim, você que está interessado, você tem aqui até uma degustação, ó, e algumas aulas também para você entender o Apocalipse. Então, de modo muito prático, os valores são sempre muito baixinhos, né? E você pode, então, ser abençoado com esse curso em vídeo, de Introdução ao Estudo do Apocalipse. Também eu tenho os meus dois cursos mais importantes, que é esse curso aqui, Introdução à Exegese Bíblica. Nesse curso aqui você vai aprender a interpretar a Bíblia como os teólogos profissionais, tá bom? Comentaristas profissionais, você vai aprender a trabalhar isso aqui tudo, ó. Você aprenderá, veja aqui, ó. O que é exegese, as abordagens exegéticas, o método exegético, a perícope, os idiomas originais da Bíblia, versões da Bíblia em português, mas você vai entender por que que existem tantas versões em português, os contextos histórico, literário, canônico da passagem, a forma, estrutura e movimento do texto, paralelismos, inclusio e quiasmo, análise detalhada da perícope, síntese da perícope, reflexão teológica, exegese viva, recursos bibliográficos, recursos digitais e muito mais. Muita coisa interessante, muita coisa gratuita, especialmente os recursos digitais. Esse curso aqui ele é meu carro-chefe. Você o compra nesse valor aqui e você paga uma única vez e tem esse curso aqui para o resto da sua vida, para você estar sempre revisitando e conhecendo como fazer uma exegese bíblica como os profissionais fazem, tá bom? É um investimento baixo por tudo o que esse curso entrega. Ele é o meu curso mais acessado e procurado até então, tá legal? Então, eu recomendo para você o meu curso de introdução à exegese bíblica. Vai fazer diferença para você. O outro curso meu, também análogo a ele, é o curso Exegese e Exposição. É um curso que tem a ver com o meu carro-chefe, né, na internet. É apenas isso aqui, ó, só R$ 27, tá vendo? E você vai conhecer o curso, ó, com uma apresentação, módulo 1, que é exegese bíblica, mais ou menos o mesmo conteúdo do curso anterior, só que gravado de um outro jeito, né? E o módulo 2, que é dedicado à pregação expositiva. E temos ainda um bônus que você pode acessar também, tá? Então você tem aqui, ó, esse curso aqui, o curso Exegese e Exposição, ele é mais barato que o anterior, ele é um pouco mais abrangente, mas também eu não dou tantos detalhes aqui como eu dou no curso anterior, tá? Mas ainda assim vale a pena, se você tem pouco recurso para investimento, né? Você pode fazer isso aqui, que esse curso é mais barato do que o anterior. Mas ambos valem muito a pena. E o outro, que é um pouco mais caro, ele é mais completo do que esse, tá bom? Na parte exegética, é claro, né? Bom, e para fechar a última parte aqui do merchandising, é o meu curso mais novo, ele ainda está em produção, mas já está à venda. É o meu curso livre de teologia básica. Você pode conhecer aqui todos os assuntos de um curso básico de teologia, tá bom? São aulas curtas, diretas ao ponto, aulas em vídeo também, todas elas de modo simples, prático, direto,
sem rodeios, sem ficar enrolando, né. Então são 20 disciplinas, eu já fiz 10. Você já tem 10 disciplinas curtas ali, e tem as aulas em vídeo, tem exercício para fazer, tem todo o conteúdo que você pode baixar em PDF, a apostila, tem até um e-book para cada matéria. Então, em cada matéria, você tem os slides em PDF, você tem o e-book em PDF, tem exercício para fazer e tem as aulas em cada matéria. Tem 20 matérias no total, eu já fiz 10, já estou produzindo as outras 10, né, para poder fechar. E então você, no final, também consegue um certificado de participação, um certificado de conclusão, tá bom? É um curso fantástico, o meu curso livre de teologia básica. Então, se você quer trabalhar na sua igreja, tendo um pouco mais de segurança teológica, um pouco mais de segurança nos temas práticos, né, do ministério, você vai aprender esse curso aqui. Você vai aprender missões, como pregar a palavra, como interpretar a Bíblia, como estudar a Bíblia de um modo geral. Você vai aprender sobre oração, vai aprender sobre liderança da igreja, enfim. Um curso fantástico para você que não tem nenhum curso teológico, mas já trabalha na igreja e deseja ter o mínimo de formação. Uma formação teológica bem básica, simples, direta, num curso que você pode assinar. E enquanto você estiver usando, você vai pagando a assinatura como se fosse mesmo um curso teológico, só que de teologia básica, de modo muito mais simples, tá bom? Você tem uma garantia de 15 dias e vai ser abençoado, então, com esse meu curso livre de teologia básica. Uma referência para a sua vida, tá bom? Todas as aulas são comigo. Então, você vai ter a garantia de um conteúdo que vai realmente ser fácil de você entender e que também vai ser relevante para a sua vida ministerial, tá bom? Muito bem, recado dado. Pastorada, é só agora vamos começar novamente. Vamos recomeçar, na verdade, estamos aqui já no final desse assunto transversal. Vamos terminar hoje esse assunto, que é o assunto da análise teológica de alguns louvores, especialmente do mainstream. E já estamos falando aqui de algumas frases, inclusive, muito usadas nos meios pentecostais e neopentecostais, frases que foram criadas e são ditas e repetidas sem muita reflexão, né? Nós temos falado aqui que o nosso objetivo ao abordar esses louvores, ao abordar esses cânticos, essas músicas também do mainstream, da rádio, músicas que você acessa no Spotify, no YouTube, em outros agregadores também, né, de música, e você pode pensar, mas ele está detonando todas as músicas, está detonando cantores, grupos, corais. Nada disso, não estou detonando ninguém. O nosso objetivo não é provocar cancelamento, a não ser uma música ou outra que realmente eu não aconselho que se use, porque a letra está muito comprometida, né, com o erro. Mas fora um outro louvor, né, que eu apresentei aqui na aula passada, nas aulas passadas, aliás, o nosso objetivo é você continuar cantando, desde que você faça ou uma pequena modificação na letra para poder consertar algum erro teológico mais sério que esteja ali, ou, ainda que não seja um erro teológico é, claro, propriamente dito, mas pode ser também um pequeno deslize que dê alguém a entender um erro. E então, apenas uma curadoria pastoral na hora de apresentar o louvor, na hora de ministrar o louvor, né, o ministro do louvor pode fazer essa curadoria, claro que orientado pelo pastor, e então clarificar para a congregação o que significa esse tal trecho problemático, tá? Então, tem vários exemplos aqui ao longo das aulas, e o nosso objetivo, então,
é que você consiga usar os louvores com mais consciência teológica, com mais consciência bíblica, e não apenas cantar sem pensar, sem refletir, como um papagaio faria, né? Então, o nosso objetivo aqui é esse, tá bom? Qualquer coisa que passe disso é intriga da oposição. Muito bem, vamos falar então aqui hoje dessa frase aqui, que também é muito repetida e muito falada nos meios pentecostais, né? Falar de mim é fácil, quero ver tu vir comigo. É até uma frase engraçada, né? Que também coloca o homem aqui na situação de liderança, né? Ou seja, você reclamar, você falar de mim, você me criticar é fácil. Falar, né, de boca é fácil. Quero ver você vir comigo na minha vida, nas minhas lutas, essa é a ideia, né? Mas veja só, essa expressão pode incentivar a autossuficiência e a busca por reconhecimento pessoal, em vez de glorificar a Deus. A gente já viu aqui que glorificar a Deus é o principal objetivo da nossa vida. Então, se você coloca você mesmo no holofote, você está tirando a glória de Deus, entende? Então, isso se torna uma idolatria ao ego, a você mesmo, né? A Bíblia ensina que devemos buscar a humildade e a glória de Deus de modo geral, e não a nossa própria glória. Vamos ver aqui em Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, que diz assim: Não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então veja como aqui a palavra de humildade é importante, e não você se colocar no patamar como aquele que é superior ao seu interlocutor. No caso aqui, você está reclamando de alguém que fala mal de você, mas que não quer estar na sua pele, não quer estar vivendo as suas lutas ou a sua vida. Pode até ser verdade. Alguém pode estar mesmo criticando você de modo leviano. Mas entenda, se você tem um coração humilde, não é você que vai reivindicar isso. É o próprio Deus que vai provar para outra pessoa que você é humilde, que você passa por lutas, entende? Não é você que vai ficar o tempo todo se colocando no pedestal, no alto patamar, entende? Então, se queremos ter uma vida humilde, como a Bíblia realmente nos leva, né, a ter, nos aconselha a ter, é importante então que você esteja realmente se atentando para isso. E pare de falar frases como essas, né? Falar de mim é fácil, quero ver, tu vir comigo, né? Você não tem que falar frases assim. São frases até um tanto quanto grosseiras, né? E demonstrando que quem fala frase assim não tem o coração lá muito humilde, tá bom? Olha aqui outra frase, ó. Quanto foi que tu ganhou para falar mal de mim, né? É uma frase também engraçada. Eu não tenho como não achar graça de frase assim, né? É uma frase que tem onde a pessoa tem o ego maior do que a própria boca, né? Então, quanto foi que tu ganhou para falar mal de mim? Ou seja, você só pode falar mal de mim porque você levou algum tipo de vantagem com isso, porque eu tenho uma vida tão abençoada, tão santa, não é? Uma vida tão espiritual. E sem falar da arrogância da pessoa que fala isso, né? A frase é muito arrogante. Quanto foi que tu ganhou para falar mal de mim? É, que frase horrível. Então, embora possa ser uma expressão de defesa pessoal, ela pode fomentar o espírito de vingança e divisão, em vez de promover o perdão e a reconciliação ensinados por Cristo. Porque, de fato, né, a resposta aqui para se alguém está criticando você, não é você ir para cima dele com arrogância, né, mas é você, com humildade,
tentar conversar, tentar acertar os ponteiros, não é? E produzir a reconciliação. Veja o que Jesus disse aqui em Mateus 5,44. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Então, esse é o padrão bíblico, não é a vingança, entendeu? Aliás, a Bíblia diz, ela própria diz que o Senhor diz que a vingança pertence a Ele, não a nós. Então, se você se considera injustiçado por alguém, perseguido por alguém, a sua resposta é oração, conversa e reconciliação dentro do possível. Tá legal? Esse é o seu objetivo. Então, abandone frases como essa. Uma frase horrível dessa, uma frase grosseira como essa, né? Olha essa aqui. Essa aqui tem um problema teológico sério, né? Tem a música que se canta, é uma música até conhecida no mainstream, pisa na cabeça do inimigo. É um erro teológico muito sério, né? Tem até aquela música, então, pisa, pisa no inimigo. Veja bem o problema teológico dessa música, né? As pessoas que cantam, cantam como se fosse o crente quem pisa na cabeça do diabo. Aliás, tem até um outro corinho, é de fogo, né? Antigo, não sei se ainda se canta esse corinho, mas se cantava assim: fogo no diabo, na cabeça, aos pés. Quem manda fogo santo é Jesus de Nazaré. Esse, pelo menos, né, fala sobre o fogo como juízo, aí biblicamente está correto, e quem manda é Jesus. Então, essa música antiga, esse corinho antigo, tem até base bíblica nessa parte. Mas essa aqui de pisar na cabeça do inimigo não tem base bíblica, porque quem pisa na cabeça do diabo é Jesus e não os crentes, tá bom? A Bíblia ensina que Cristo é quem esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Então, quem esmaga é Jesus. O fato de ele esmagar debaixo dos nossos pés quer dizer que eu vou ver Satanás esmagado por Cristo, e não eu mesmo que vou esmagá-lo. Eu não tenho poder de esmagar o diabo, é Cristo que tem. Veja aqui essas duas passagens que falam sobre esse tema teológico, né? A primeira é Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, já no proto-evangelho, lá em Gênesis 3, essa passagem é chamada de o proto-evangelho. Ou seja, o evangelho antes do evangelho, né? O evangelho primitivo, digamos assim. Então, esse evangelho primitivo lá em Gênesis, Deus fala que por inimizade entre a serpente e a mulher. A serpente aqui representando Satanás, né? Entre a descendência da serpente, ou seja, entre a ação de Satanás na época de Cristo, né, especialmente, e também o descendente da mulher, que é o próprio Cristo, né? Então, o descendente de Satanás feriria o calcanhar de Cristo, ou seja, machucaria a Cristo, mas não de morte, não em definitivo, mas Cristo feriria a cabeça do diabo. Ou seja, quem pisa na cabeça da serpente ou na cabeça do diabo é Jesus e não nós, não é? Veja que Adão e Eva tentaram ludibriar a serpente, mas especialmente Eva foi ludibriada por ela. Então, não se brinca com coisa séria, né? O outro texto é Romanos 16, versículo 30, versículo 20, aliás, Romanos 16, versículo 20, que diz o seguinte: E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Então você tem aqui o próprio Deus como aquele que esmaga e o próprio Cristo, que também é Deus, como aquele que esmaga a cabeça do diabo
a cabeça da serpente. Então, não há como você cantar esse cântico, né, que diz: "Pisa na cabeça do inimigo", porque não somos nós que pisamos. Aqui, ó, o triunfo é de Cristo e não nosso, por força própria. Então, esse é um erro teológico bastante sério, tá bom? Porque ele está tirando a glória de Cristo em pisar na cabeça do diabo, em provocar a vitória final e tentando puxar essa glória para nós mesmos. Isso é até blasfemo, né? Além de ser um erro teológico, chega a ser blasfemo, tá bom? A correção bíblica, portanto, devemos proclamar que Cristo já venceu na cruz, a nossa vitória por meio dele, e não de atos triunfalistas humanos, não é? Então veja aqui, ó, Colossenses 2,15, que diz que Cristo já venceu na cruz. Olha só, Colossenses 2,15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então, quem despojou ao desprezo, quem os expôs publicamente, triunfando sobre os demônios, sobre o próprio diabo, é Jesus e não a gente, tá? Então, veja que o erro é bem sério aqui, né? Aqui a gente não está brincando, não. A coisa é séria do ponto de vista teológico e espiritual. A nossa vitória, portanto, ela é, ela só vem por causa dele, ou seja, é uma vitória relativa à vitória de Cristo. Então, 1 Coríntios 15:57 fala isso. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem de fato venceu foi Jesus. E a nossa vitória só é real porque a gente está atrelado a Ele. Ou seja, se eu não estiver atrelado a Jesus, eu não sou vitorioso em nada. É Cristo é que garante a minha própria vitória, porque Ele alcançou a vitória na cruz, e eu, por estar com Ele, sou também abençoado com essa vitória que Ele conquistou para mim. Entende? Então, nada de ficar provocando atos triunfalistas humanos, colocando o ego humano na frente, no trono. Quem está no trono é Jesus. Nós apenas estamos com Ele e qualquer vitória que possamos ter, nós só temos essas vitórias por causa de Jesus e não o contrário. Tá legal? Então, tira o coração humano o ego humano do trono e deixa Jesus assentar-se nele, porque no trono da sua vida, Jesus é o Senhor e não o seu próprio ego. Tá legal? Curso livre de Teologia Básica com o Reverendo Davidson Bignon. Uma jornada completa de aprendizado cristão, com 20 disciplinas curtas que incluem e-books exclusivos, aulas em vídeo e bônus transformadores. Ideal para líderes evangélicos, pastores, seminaristas e todos que desejam aprofundar sua fé. Assine agora na Hotmart e aproveite 10% de desconto. Quer complementar sua renda? Seja um afiliado. Detalhes na descrição do vídeo. Não perca esta oportunidade de crescer espiritualmente e compartilhar conhecimento. Olha só uma frase também muito conhecida e falada. Quem tem promessa não morre, não é? É até cantada essa frase aqui. Quem tem promessa não morre. Olha o problema teológico aqui, né? Essa frase afirma literalmente que a pessoa não morrerá enquanto não se cumprir a promessa da vida da pessoa. Ora, isso contradiz frontalmente as Escrituras. Muitos homens de fé morreram sem ver o cumprimento total das promessas. Eu lembro aqui de Moisés. Moisés não viu completamente o cumprimento da sua promessa do povo entrar na Terra Prometida. Quer ver outro também que não viu a totalidade da promessa cumprida? É Abraão.
Abraão só viu Isaque, não viu a descendência de Isaque, ele só viu Isaque, o seu filho único, né, real. Ele tem também Ismael, mas ele viu Isaque, entendeu? No máximo ele viu um neto ou outro, talvez, possivelmente. Mas a grande questão aqui é que Abraão não viu a sua descendência multiplicada como areia ou como as estrelas, não é? Ou seja, ele viu a sua promessa cumprida parcialmente, não totalmente. Não deu tempo dele ver totalmente. Era humanamente impossível. Ele morreu antes de ver, entendeu? Veja aqui Hebreus 11, versículo 13. Aqui na Galeria da Fé, né? Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Que se refere até ao povo de Israel, né? Sempre enfrentando diásporas ao longo da sua história. Então veja bem, né? Muitos homens e mulheres do passado receberam promessas, eram servos e servas de Deus, mas nem todos viram o cumprimento total da sua promessa antes de morrer. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, né? Entenda que a principal resposta para todas as nossas orações, ou seja, a maior promessa da Bíblia para o crente, não está aqui na terra, é no céu, é justamente após a morte. O céu é a melhor resposta de Deus para todas as suas orações. Percebeu? Então é muito importante você ter uma visão mais crítica de cânticos e frases que você tem falado, frases feitas, né? Que muitas vezes a gente vai repetindo sem refletir sobre elas. Então, quem tem promessa não morre é uma frase feita, uma frase gospel, né? Um clichê gospel que não tem base bíblica. Pelo contrário, é frontalmente contra o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que esses homens e mulheres de fé receberam a promessa, mas não viram de todo, eles morreram antes. Isso não quer dizer que Deus não tenha sido fiel a eles, porque a principal promessa de Deus é a vida eterna, especialmente alcançada em Cristo Jesus. Viu só como é importante a gente ter uma visão mais crítica de tudo aquilo que falamos? Correção bíblica, portanto, para essa frase estranha, né? A verdadeira promessa é a vida eterna em Cristo. Veja aqui João 11, 25. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A vida eterna é Cristo, é o que realmente importa. Todas as outras promessas são menores em sua duração, né, as promessas materiais, né, aqui para a Terra, até promessa de cura, promessa de um problema, né, a solução de um problema financeiro, algo assim. Todas as promessas têm valor menor quando comparadas à vida eterna. Essa é a maior promessa que Cristo já alcançou para nós, tá bom? Então, a verdadeira promessa é a vida eterna em Cristo. Nossa esperança não é escapar da morte física apenas, mas vencer com Cristo a morte espiritual. É o principal padrão da nossa vida, não é? Muito bem, muito bem. Então, outra frase também, até engraçada também, né? Vai dando glória, vai dando aleluia, porque o fogo vai descer. Você já viu o que significa fogo, no sentido bíblico, né? O fogo é a, a, a principal imagem do fogo é a imagem do juízo, é a imagem da purificação, e poucas vezes na Bíblia, muito raro, apareceu o fogo atrelado ao poder, né? Tem mais a ver com purificação e com juízo.
Então você já estudou aqui comigo sobre isso. E é da base essa frase, né? Vai dando glória, vai dando aleluia, porque o fogo vai descer, porque o poder vai descer, né? Essa é a intenção da frase. Olha o problema teológico aqui, né? Ensina que a descida do Espírito depende do quanto se repete glória ou aleluia. Não tem base nenhuma bíblica para essa frase. Não tem apoio bíblico nenhum. Onde a pessoa viu na Bíblia que se gritar aleluia e glória, o poder desce, o Espírito Santo desce. Não é desse jeito, né? Não é dessa maneira. Isso equivale a pensar que a ação do Espírito é condicionada à performance humana. Ou seja, será que quem grita agora aleluia mais alto recebe o poder de Deus de forma maior, com mais intensidade? É isso que a frase quer dizer? Então, se eu não grito aleluia, nem grito glória, eu não recebo o Espírito, eu não tenho o Espírito Santo na minha vida? Veja que é uma frase com tantos erros teológicos e fica difícil você ter o mínimo de conhecimento bíblico, né? Você sustentar uma frase como essa, entende? Isso aqui tem a ver com a mente de alguém que não estuda a Bíblia, né? Vai dando glória, vai dando aleluia, porque o fogo vai descer. Não tem base bíblica essa frase. Olha a correção bíblica aqui, né? O Espírito Santo é soberano. Veja aqui João 3, versículo 8. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, o vento aqui se refere ao Espírito Santo, né? E quem é nascido do Espírito é igual ao Espírito Santo, é uma pessoa que é livre, a pessoa que não está preso às amarras do mundo. E, de fato, o Espírito Santo é soberano até nesse ponto, né? Ele é soberanamente livre. E é o parâmetro para todo aquele que é nascido dele, que é nascido do Espírito. Então, o Espírito Santo já habita no crente. Independente se você dá glória, aleluia ou não, o Espírito Santo habita em você se você um dia se converteu. Veja Romanos capítulo 8, versículo 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se você não tem o Espírito Santo, então você tem que gritar aleluia e glória a Deus. Para poder receber, quer dizer que você não pertence a Cristo, que você não se converteu, ou que você não está salvo. Veja as implicações teológicas de uma frase mal colocada. Entende? Se você tem que dar glória a Deus e aleluia para você poder receber o fogo, para você poder receber o Espírito Santo, quer dizer que o Espírito Santo não habita em você. Ou seja, quer dizer que você não é cristão, que você não é crente, que você não se converteu. Portanto, você não está salvo. Percebe a lógica da frase? O culto, portanto, não é para trazer o fogo, mas para oferecer o culto racional a Deus. Nós já lemos essa passagem aqui lá em uma outra aula, né? Mas vamos ler aqui para refrescar nossa memória nessa aula. Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Quando eu falo em culto, a palavra latreia, em grego, significa um sacrifício, ou seja, um serviço de sacrifício em culto a Deus. Só que o sacrifício que nós fazemos a Ele é um sacrifício vivo, santo e agradável, tá bom? E aqui o culto latreia é racional, ou seja, a palavra grega que aparece ali é logikos, que tem a ver com a nossa palavra lógica, né? Então é um culto que tenha lógica, é um culto que seja racional, é um culto onde você faz
todos os atos litúrgicos com a inteligência. Você não vai tirar o seu cérebro da sua cabeça como se estivesse tirando, né, um objeto de uma gaveta para poder colocar guardado em outro lugar, não é? Não, você não vai tirar o seu cérebro para poder adorar a Deus, muito pelo contrário. Você precisa usar a sua mente para poder adorar a Deus de modo completo, de modo agradável ao coração do Senhor. Então, o nosso culto precisa ser um culto racional, entende? E a gente vê algumas coisas na internet que chega a assustar a gente, né? Certa vez, com essa coisa do fogo aí, esse fetiche, né, pirotécnico por fogo, eu vi um camarada lá, numa igreja dessas aí, né, uma igreja neopentecostal, uma igrejinha pequena, né? O cara colocou um manto branco, gigante o manto, e quando fica rodando, ele fica esvoaçando o manto. Era o homem que fez isso, né? Tá rodando igual um peão, esvoaçando o manto. E esse que estava rodando com o manto esvoaçante, ele estava também com uma pira, estava com um recipiente ali, uma cumbuca, né, pegando fogo, com álcool provavelmente ali, e pegando fogo, um fogo alto, ou botou carvão, ou botou álcool, enfim, estava queimando alguma coisa naquela pira, ele segurando aquela pira e rodando, rodando mesmo, né, com vontade, com aquele, perigando aquele fogo pegar no manto dele, esvoaçante, né, que estava muito próximo ali, entendeu? Olha o perigo, olha o acidente que poderia acontecer ali. Eu não sei se aconteceu acidente ou não, porque no vídeo não apareceu. É só ele rodando mesmo, né? Era um vídeo curto até. Mas veja a loucura que as pessoas chegam, entendeu? Meu irmão, minha irmã, isso é loucura. Isso não é fé. Isso já é loucura. Uma loucura do pior jeito, não é? É você querer cultuar a Deus, se é que posso chamar isso de culto, né? Mas é você querer cultuar a Deus sem a razão, sem o cérebro. Um culto assim Deus não aceita, porque você não está usando todo o seu ser, toda a sua mente, para poder agradar o coração de Deus, entendeu? Muito bem, então chegamos ao final, essa aqui é a última página, é a última frase, né? Vai dando glória, vai dando aleluia, porque o fogo vai descer. Não, cara pálida, não é desse jeito, né? Muito bem, pastor Aderson, agora a palavra é sua, para a gente fechar esse assunto. Joia, joia, joia. Quero dar bom dia a Zilmar Guimarães, a Creuza, que também estiveram por aqui, ou ainda estão, né? Mas em off. Estamos chegando aí ao final do nosso estudo, né? A teologia da oração. No entanto, apenas um recorte falando dos louvores. Como foi dito antes, a ideia não é cancelar, mas a ideia é produzir reflexão o suficiente para que nós possamos cantar agora os louvores com consciência e, ao mesmo tempo, poder contribuir também com a liderança da igreja no que diz respeito aos louvores, né? Porque muitas das vezes, como o reverendo Davis muito bem colocou, alguns louvores chegam, desculpa, alguns louvores chegam no ministério de louvor, não passam por uma análise, né, criteriosa, teológica, né? Muitas das vezes, o que que acaba acontecendo? O pastor está pregando uma coisa, a visão ministerial é uma, e o louvor, muitas das vezes, se choca com a visão ministerial, com a visão reformada, com a teologia daquela própria igreja. Então, a ideia, quando nós fizemos essa pausa, abrimos esse parênteses aí, é levar os irmãos, bem como a mim também, a ter uma consciência saudável, né, bíblica cristã, para que nós possamos então administrar da melhor maneira possível, contribuir da melhor maneira possível, para que o Espírito de Deus continue agindo, como está sempre agindo nas nossas vidas e através das nossas vidas. É isso mesmo, Reverendo Davidson. É isso aí, tá vendo, pastor Aderson? Aquele
Tá vendo aqui, ó, aqui atrás, ó, aquele O piano ali pianão? atrás, sim, pianão gigante ali, caríssimo esse Aham. piano, né. Uhum. Todo dia eu uso esse piano para tocar ali, né, e louvar a Deus, né, mas eu não uso essas loucura que o pessoal anda fazendo aí não, né. É. É, isso aí. Amados irmãos, vamos então caminhando para o encerramento. Eu não sei se algum irmão tem algum comentário a fazer, mas desde já quero agradecer, né, a presença de vocês e pedir que os irmãos também estejam compartilhando aí, né, as nossas lives. O reverendo Davidson vai fazer as considerações finais e logo depois das considerações finais, ele vai também estar orando por nós e amanhã, se Deus assim permitir, mais uma vez estaremos com amanhã com Deus. Nosso mês de outubro já começou e daqui a pouco já estamos chegando na metade do mês de outubro, né? Tá passando muito rápido, né? Reverendo Davidson. É verdade, né, pastor Aderson, tá muito rápido. A gente fez um parêntese até longo, né, que o tema exigiu, a gente fez esse parêntese longo, e se Deus permitir, na próxima semana, na próxima quarta-feira, a gente retoma o conteúdo normal, preparado, né, de antemão, sobre a teologia perdão, sobre a teologia da adoração, né. Então, se Deus nos permitir, faremos assim a partir da semana que vem. Vamos orar então, vamos colocar diante do Senhor as nossas questões e também a nossa adoração, né. Pai querido, nós te exaltamos, nós te glorificamos por estarmos, Senhor, diante de ti, diante de mais um estudo bíblico, nesse dia, ó Pai, tratando ainda dos últimos louvores, das frases também que muitas vezes falamos e nem percebemos, ó Pai, o quanto essas frases são problemáticas, têm, ó Pai, dificuldades teológicas e, por vezes, até heresia, né, como nós vimos aqui em vários exemplos. Então nós pedimos a Ti sabedoria, condição, ó Pai, de louvarmos a Ti com um critério maior, com uma bênção maior na Tua presença, que a Tua graça seja sobre cada um de nós, ó Pai, nos abençoando, cuidando de nós, tratando, ó Pai, de todas as nossas dificuldades pessoais. Pedimos estas bênçãos a Ti, o direcionamento do Senhor para a nossa vida. Colocamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Queremos agradecer a presença de todos vocês e, mais uma vez, agradecer ao Reverendo Davidson por ser instrumento do Senhor para nos edificar, para nos abençoar, para aprofundar, inclusive, o conhecimento bíblico a respeito de como nós podemos agir de maneira que continuemos agradando e exaltando o nosso Deus. Tchau, tchau. Shalom. Shalom, shalom.